Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Professor Seco. Dessa vez vamos começar uma série sobre Part Configuration ou famílias de peças ou Family Tables ou configuração de produto, seja lá como vocês conhecem o termo, tá? Ou seja, a gente vai criar famílias de peças, né? A gente vai criar variações de uma determinada peça, no caso, este eixo, tá? A gente vai começar com um shape, tá? Vamos ter vídeos também para o Fusion 360 e para o Inventor, tá? Mas eu quero começar pelo OnShape porque eu acho que eles bolaram o melhor jeito de se trabalhar com as configurações de peça, Family Table, tá? Bom, a ideia é parametrizar esse eixo, né? Na verdade, todo o modelo em software paramétrico baseado em feature já está parametrizado. Agora a gente vai definir as variações dessa parametrização. Tá? E quais vão ser essas variações? A gente vai seguir este roteiro aqui. As combinações de diâmetros de flange e eixo serão pré-definidas. Tá? 200 por 80, que é como a peça foi construída, 250 por 100, 300 por 150, 225 por 75, 175 por 50, 150 por 50. O comprimento do eixo pode variar em qualquer valor entre 150 e 600 milímetros. Se o diâmetro do eixo for igual a 50, as dimensões das estrias serão 2,5 por 2,5. O original está feito com 5 por 5, como a gente vai ver. A peça, o eixo pode ter estrias ou um rasgo de chaveta. O diâmetro interno do eixo, 60% do diâmetro externo. Esse diâmetro aqui é 60% do diâmetro externo. E o número de fixação pode ser de 4, 6 ou 8, independente das configurações pré-definidas. Então, note que se a gente fosse fazer isso nas tabelas normais, a gente teria uma infinidade de entradas. Só esse fato aqui de você ter um comprimento do eixo qualquer entre 150 e 600 te dá uma multiplicação de possibilidades enormes, né? Então, nos softwares convencionais, muitas vezes as tabelas, né, são gigantescas por conta de variações, né? Então aqui também a gente tem essas combinações de diâmetros e mais 3 possibilidades de furação. Então só isso aqui poderia te dar 18 combinações diferentes. A 200 por 80 com 4, 6 ou 8 furos, por exemplo. A gente teria que cobrir tudo isso daí. Mas o OnShape tem uns recursos bem interessantes para facilitar essa coisa. Tá? Então vamos aqui para o eixo final. Como todo software, ele trabalha com parâmetros pré-definidos. Você pode criar parâmetros, né, que não estão a princípio, que não são dimensões da peça, são parâmetros mesmo definidos. A gente define aqui no variable, né? Então, por exemplo, a gente vai criar um parâmetro para o diâmetro da flange, tá? Então a gente vai escrever aqui diâmetro né, flange e 200 milímetros. É bom notar que no caso do OnShape, o parâmetro aparece na árvore de features e na ordem que foi criado, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui e editar o sketch da flange aqui e tentar atribuir aqui o diâmetro flange, ele não reconhece, porque ele está lá atrás, está lá na frente na árvore de features, né? Então, o que a gente faz? Ou a gente arrasta o parâmetro lá para cima, né? Ou a gente cria os parâmetros, né, com o end of file, né, rollback bar, no caso do OnShape, né, posiciona ele lá na frente e cria os parâmetros que você precisa. No caso, a gente vai criar dois.
o diâmetro da flange e o diâmetro do eixo. Ok? Diâmetro do eixo, valor 80 milímetros. Tá? No OnShape você pode trabalhar com qualquer unidade. Né? Se a gente tivesse colocado aqui o 80 IN, seria 80 polegadas, 80 metros, 80 centímetros. Mas no caso a gente vai trabalhar com milímetros mesmo. Se a gente não colocar nenhuma unidade, a unidade vai ser o padrão do modelo. Ok. Bom, aí nós podemos começar a amarrar algumas coisas primeiro, né? Então vamos voltar lá para baixo, o rollback, né? Então aqui a gente já vai amarrar o diâmetro da flange ao parâmetro, a gente coloca um hash na frente, diâmetro flange. Agora ele aceita, tá vendo? A flange aqui, o comprimento, a gente não vai fazer nada com ele, né? Ou a profundidade do sketch, do extrude, né? Vamos deixar como 30 para todos, né? O diâmetro do eixo, vamos colocar um pouquinho mais para frente aqui, né? Vamos atribuir o parâmetro diâmetro eixo, que também foi com 80, conforme a gente fez o modelo da peça, né? Sketch do eixo, esse aqui é o do reforcinho aqui atrás, que vai ser igual, né? Extrude, o sketch do furo, tá? Do furo interno. Então aqui a gente já pode criar uma relação, né? A gente pode dizer para o OnShape que aqui vai ser diâmetro do eixo vezes 0,6, 60% do diâmetro externo, que é 48 mesmo. Né? A peça já foi construída conforme os modelos que a gente, os valores que a gente quer da configuração inicial. Né? Furos de fixação, aqui também a gente tem que criar uma relação, porque os furos sempre vão estar num diâmetro na média entre o diâmetro da flange e o diâmetro do eixo. Então a gente dá um edit aqui também. Então, double clique aqui. E aqui a gente vem com uma relação também, que vai ser diâmetro da flange mais diâmetro do eixo. É case sensitive, tá? Se você escreveu desse jeito, você tem que deu o nome desse jeito pro parâmetro, você tem que sempre escrever desse jeito, dividido por 2. Opa. É 140 mesmo, tá? Sketch posição do furo, furos de fixação, também não vamos mexer com ele. O pattern, depois a gente trabalha com números lá conforme a variação, chanfro, o fillet lá do outro lado, o perfil da estria, né? Aquilo que eu falei, se for 50 milímetros, né? Aqui a gente tem duas cotas de 5, né? Se o diâmetro do eixo for 50 milímetros, a gente vai mudar para 2 por 2, mas isso a gente vai fazer na configuração de parte. Estria, chanfro da estria, pattern da estria. Vamos suprimir tudo isso aqui para a gente poder ver a chaveta. Está aqui a chaveta. Ou a gente tem essa configuração, ou a gente tem esta configuração. Tá? Vamos deixar assim por enquanto. Tá. Agora vamos começar a criar a nossa configuração de partes. Né? Para você trabalhar com um shape com uma cara mais de software e não de alguma coisa que está trabalhando dentro de um browser, né? Basta clicar no F11 que fica só o OnShape, só a interface do OnShape, e a interface do browser fica escondida. Tá?
Aqui a gente tem o Configuration Panel. Tá? Clicando no Configuration Panel, vai abrir o editor de configuração, né? E aqui a gente cria uma nova configuração. Abre o Configuration Studio. Tá? Aqui nós vamos, aqui a gente vai adicionar os parâmetros. Então, Configuration Features, apontamos para o diâmetro da flange e o valor dela, e o diâmetro do eixo e o valor dele. Ok? Done. E aqui a gente vai colocar as variações que a gente quer. O 200 por 80, que é o default. Vamos ver aqui quais que são que a gente tem que fazer mesmo. 250 por 100, 300 por 150. 200 por 100. 300 por 150. 225,75. 225 por 75. 175 por 50 e 150 por 50. Tá? E aí a gente vai modificar aqui, opa, aqui são 250, aqui é 250. 250%. Então aqui a gente muda o valor do diâmetro da flange para 250, conforme o nome que a gente está dando aqui para cada instance, tá? 225, 175 e 150. Tá? Opa, 80, 100, 150, 75, 50 e 50, tá? Depois que a gente preencheu todos os valores, tá? A gente já pode testar a variação, tá? A gente pode clicar aqui no switch do 250 por 100, então a gente vai ver a peça mudando para 200, 250 por de diâmetro, 100 de diâmetro, 300 por 150, né? O 225 por 75, o 175 por 50, aí já começa a encavalar aqui as estrias, por isso que a gente vai ter que mudar as dimensões dela, tá? Switch to 150 to 50 por 50, tá? Bom, quais são as outras variações que a gente precisa fazer? O comprimento do eixo, qualquer valor entre 150 e 600, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar mais um input. Isso aqui, ó, você vai ver que o Configuration Studio vai estar dividido em inputs, tá? Então, a gente vai criar aqui uma Configuration Variable, tá? Que vai se chamar comprimento, comp eixo, cujo valor default vai ser de 300, que é uma peça está construída. Pode ser qualquer outro valor, não precisa ser o valor que foi construída, mas a gente costuma fazer dessa maneira, tá? O mínimo vai ser 150 e o máximo 600, tá? Veja que foi criada mais uma seção aqui, ok? E um parâmetro que é o comprimento do eixo, que pode ser variável, qualquer valor que a gente precisar. Veja que aqui, ó, já está no Model Tree, já apareceu aqui alguns valores, ó, Configuration 150 por 150, 200 por 280, comprimento do eixo 500, por exemplo. Claro, preciso
o extrude, né, do eixo, eu preciso atribuir o parâmetro, né? Então aqui a gente tem que dar o comprimento eixo, né? Ok, olha lá, já foi lá e buscou o valor de 500 milímetros, né? Se eu mudar aqui, ó, para 150, tá? Se eu tentar colocar 100 aqui, ele não vai aceitar, porque o mínimo é 150, e se eu tentar colocar aqui 700, ele também não aceita, porque o máximo é 600. Então vamos voltar para 300. Tá? Vamos ver a próxima variação. Se o diâmetro do eixo for 50, as dimensões das estrias serão de 2,5 por 2,5. Então nós fazemos o seguinte. A gente cria um novo parâmetro, largura, altura da estria. E no valor a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma expressão aqui de condicional, dizendo assim, se o diâmetro do eixo for maior que 50 milímetros, eu tenho que colocar o tipo de medida, tá? Milímetros, aqui eu tenho que especificar a unidade, tá? Se o diâmetro do eixo for maior que 50 milímetros, então o LH estria vai ser 5 milímetros. Se não, 2,5 milímetros. Ok? Finalizando, veja que o parâmetro ficou aqui embaixo. Então a gente tem que jogar ele lá para cima junto com os outros parâmetros. Agora a gente vem aqui no perfil da estria, tá? E iguala as duas cotas aqui de 5 milímetros a LH estria. E LH estria. Opa, faltou o hash na frente. Ok. Então, para qualquer configuração aqui em que o eixo for maior que 50, as estrias vão ter 5 por 5 de dimensão. Tá? Se eu pegar aqui um eixo de 50, as estrias vão ser de 2,5 por 2,5. Olha lá, 2,5 por 2,5. Ok? Então a gente já cumpriu com esta regra de variação também. Vamos ver a próxima. Estrias ou chavetas. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá no eixo, no modelo de novo. Vamos abrir o Part Studio. Vamos adicionar agora um checkbox. Tá? E vamos dar o nome de estria ou chaveta. E dar OK. Então temos aqui mais um item no nosso configuration, tá? E como é que a gente vai, para a gente popular isso aqui, como é que a gente vai incluir os itens aqui? A gente vai selecionar assim, a gente vai pegar o perfil da estria, que é a primeira feature dessa sequência de estrias de chavetas, Shift, o chanfer 2, botão direito, configure expression e aqui estria ou chaveta. E aí aqui ele vai preencher vai colocar essas colunas aqui. Bom, para a gente aqui, ó, o default
o que está clicado, vamos considerar que são as estrias. Então a gente desmarca essas aqui e marca as da chaveta. Desmarca as das estrias e marca as das chavetas, tá? Vamos fechar o Part Studio. E aqui já apareceu mais um item, ó. Estria ou chaveta. Se eu desligar, chaveta. Só que vamos deixar o sketch da chaveta invisível, né? Se eu ligar, estrias. Se eu desligo, chaveta, tá? Opa, vamos aqui no variações. O diâmetro interno do eixo, 60% do diâmetro externo, já fizemos isso. E número de furos de fixação, pode ser 4, 6 ou 8, independente das configurações pré-definidas. Voltando no modelo, abrimos o Configuration Studio novamente, adicionamos mais uma tabela, tá? Vamos aqui colocar aqui como rename número de furos fix. Números de furos fix. Selecionamos aqui o pattern. Vamos aqui, configure features, selecionamos o pattern e colocamos o número de furos, ok? Done. As opções aqui vão ser 4, 6 e 8, com seus respectivos valores de 4, 6 e 8. Tá? Fecha o Part Studio. Opa, vamos colocar as estrias aqui. Aqui tá, o nome não está muito bom, o comprimento do eixo também não está muito bom, estrias ou chaveta está legal, número de furos, fixação, default, mas também seria legal mudar essa ordem, né? Então vamos fazer essas mudanças aqui. Vamos dar um rename, né? Flange por eixo. Vamos colocar um diâmetro lá na frente, vai. Diâmetro, flange e eixo, né? Comprimento, vamos dar um rename aqui também. Comprimento do eixo, estria ou chaveta, legal. E aqui a gente pode... Aqui como é que é? Tá. Move up. Tá? A gente pode mudar a ordem das configurações, tá? Então aqui, ó, diâmetro de flange e eixo 200 por 80, 300 por 150, comprimento do eixo 556, número de furos de fixação 8, estria ou chaveta. Então você vê que essas 4 configurações aqui dão uma gama enorme de possibilidades, né? Se você fosse aqui, ó, infinito, entre 150 e 600, praticamente infinito, ou então 450 possibilidades. Número de furos, 3 possibilidades. Então você aqui tem 6 possibilidades vezes 450 vezes 3 vezes 2. Quanto que dá isso? Dá uma gama de possibilidades enorme, tá? Então por isso que eu falei que o Onshape hoje é o software que tem o estilo de configuração, os recursos de configuração de parte de Family Table mais interessante hoje em dia, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo. Dê o joinha, compartilhem,
e ajude a gente a divulgar mais esses tutoriais para que mais gente aprenda a trabalhar com o Onshape, com o Fusion 360 e o Inventor. Obrigado, pessoal, e até a próxima.